Olá, meus artistas queridos, e sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 7, teremos revisão e avaliação. Então, nós vamos revisitar alguns conteúdos que nós vimos nesta primeira unidade. Nós vamos agora começar a revisitar alguns dos conteúdos que nós vimos durante a nossa primeira unidade, certo? Vamos começar lembrando sobre a arte rupestre. A arte rupestre é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. Então, nós vimos que desde o período da pré-história, que é conhecido como era ágrafa, porque a gente não tem registros escritos deste momento, então já existem ali indícios de produções, de desenhos, de pinturas, de inscrições que eram feitas nas paredes das cavernas. E isso leva o nome de arte rupestre. A gente vai ver agora um vídeo que apresenta pra gente como seriam feitas essas inscrições. Aí a gente tem, ó, os homens, eles se habitavam, né, se protegiam dentro das cavernas. E, olha só, a gente vai ver agora a imagem, né, de uma representação de como seriam feitas essas pinturas das cavernas. Elas eram, eles utilizavam pigmentos naturais, sangues de animais, né? E para fazer essa tinta, né, gente, eles não tinham a tinta industrializada que nós temos hoje. E aí a gente está vendo, ó, na representação que seria de uma mulher fazendo a pintura no teto dessa caverna, que seria uma representação da arte rupestre, que eles faziam ali as representações muitas vezes de animais. A gente viu que o homem pré-histórico, a referência dele era a questão da fauna e da flora. Ele fazia a representação daquilo que ele encontrava no seu entorno. Então era muito comum, é muito incomum encontrarmos desenhos e pinturas de animais, como o bisão, como a gente está vendo aí. Então, esses indícios, lá na pré-história, a gente já encontra aí um fazer artístico. Não que eles tinham a intenção de produzir arte. A arte, ela tinha uma funcionalidade, né? Então, hoje nós temos como arte, como fazer artístico. E esse processo de arte, ele foi se transformando. A gente viu, por exemplo, na arte antiga, como que aconteceu? As pirâmides egípcias, né? A gente sabe que no Egito uma grande referência da arquitetura são as pirâmides, e as pirâmides fazem parte, né, dessa história da arte antiga. As pirâmides egípcias são as obras arquitetônicas mais famosas do Egito Antigo. Elas eram construídas para serem os túmulos dos faraós. A base do triângulo representava o faraó velado e a ponta representava sua ligação com Deus. Os egípcios acreditavam que o túmulo era uma fortaleza da eternidade e que deveria ser ricamente ornamentado com tesouros, artefatos e objetos pessoais. Cada pirâmide possui o nome do faraó que foi ali sepultado. E as mais conhecidas são, quais são? As pirâmides mais conhecidas são Quéopes, Quéfren e Miquerinos, né? Que é o que a gente vai ver aqui na nossa sala. Olha só, a gente tem a imagem das pirâmides e a gente sabe que a base, né, essa base quadrada, ela representava o faraó, e essa ponta para cima, né, que a gente eleva o nosso olhar para cima, era a ligação do faraó com Deus. Então, esses monumentos já mostram uma visão diferente do fazer artístico do que a gente viu lá na pré-história, né? Que tinha até um caráter mitológico. Muitos estudiosos acreditam que o homem na pré-história ele fazia aquelas pinturas, aqueles registros nas paredes das cavernas, com a intenção até de que isso fosse acontecer. E aqui a gente está vendo a representação das pirâmides. Então, a gente continuou a nossa viagem pela arte e vimos alguns momentos da história da arte. A gente conversou sobre um movimento chamado romantismo. O romantismo na arte surgiu no início do século XIX, que é uma época caracterizada por transformações sociopolíticas e culturais. Nesse período, o mundo aprendia a lidar com questões até então desconhecidas, como as mudanças de trabalho originadas pela Revolução Industrial e iniciadas no século XVIII. Isso porque, com o advento das máquinas modernas, muitos trabalhadores tiveram as suas jornadas
aumentadas consideravelmente, o que gerou revoltas e deu início ao surgimento de sindicatos. Então a gente chega num momento da história da arte onde o fazer artístico ele tem o seu objetivo, digamos assim, modificado, né? A gente já consegue identificar aqui uma inquietação, um questionamento inclusive político, né, dentro dessa arte. Então o artista começa a entender que ele pode sim utilizar essa arte, a sua arte, para se expressar, para se comunicar. E a gente vai trazer aqui um exemplo de uma pintura que a gente tem a obra de Delacroix, que ela também é conhecida como a liberdade a guiar o povo, a liberdade guiando o povo, defendendo da tradução que é feita, né? E aqui a gente tem um dos símbolos do romantismo, né? Essa idealização, essa personalização. Aqui é uma mulher empunhando a bandeira da França, era como se ela estivesse representando a liberdade. E a gente sabe que a liberdade não é uma pessoa, né? Então, existe aí esse caráter romântico, que é uma das características do movimento do romantismo. E, continuando esse processo de transformação, chegamos no realismo. O que foi o realismo? É um movimento artístico e literário surgido na França em meados do século XIX, como reação às formulações da arte neoclássica, que apresentavam narrativas idealizadas, que foi o que a gente viu no romantismo, né? Os realistas buscavam apresentar na arte a vida em pleno aspecto social e histórico, com foco na realidade. Então aqui a gente tem uma imagem realista e a gente já percebe uma mudança, né, uma transformação nesse objetivo, nessa intenção. Aqui no realismo, o artista trazia a realidade, como a vida é. Então ele se afastava daquele ideal do romantismo, né, e trazia aí a arte como ela era. Então a gente viu que a intenção da arte ela foi se modificando com o passar do tempo. E a gente viu um outro movimento artístico que também foi bem interessante. Vamos lá? E aí a gente chegou na pop art, que a pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano, conhecido também como American Way of Life. Então, a pop art ela já foi um movimento artístico, ela traz, né, essas inquietações, essa crítica social. Então a gente percebe que o artista ele foi compreendendo que ele pode utilizar as suas produções como uma forma de expressar ali as suas inquietações, os seus sentimentos, inclusive as suas críticas sociais. E no decorrer da nossa viagem pelas artes, nós falamos sobre dança. Vamos lembrar? A dança é fruto da necessidade de expressão do homem, representando naquele período todas as formas de acontecimentos sociais. O nascimento, o casamento, a colheita, a caça, a festa do sol, da lua. A dança para o homem primitivo estaria totalmente ligada à magia. Olha só o caráter mitológico que a gente tem aí, né? De trazer essa questão da magia para a sua movimentação. Vamos ver uma animação de como seria uma movimentação lá na pré-história? E aqui a gente traz para a gente como seria uma representação de uma movimentação que nas paredes, né, na arte rupestre, a gente consegue encontrar algumas inscrições, alguns desenhos que fazem referência a essa questão circular. Então, indícios, né, dessas artes, eles apontam que existia aí uma manifestação corporal, que eles estavam ali de forma circular, celebrando, né, passando por um processo de ritual com essa movimentação corporal. A partir do século XV, com o intenso movimento da renovação em muitos âmbitos da vida social e cultural, chamado de Renascimento, as cortes reais também se transformaram. Pela necessidade de ostentar suas riquezas, passaram a comemorar com grandes festas datas como de nascimento, casamento e aniversário. A exigência de uma técnica refinada para um profissional de dança fez com que Pierre Beauchamp, músico e coreógrafo da Académie Royale de la Musique et de la Danse, criasse 5 posições básicas de pés para balé, posições de braços e de cabeça que as acompanham e são conhecidas até hoje. Então a gente viu que essa codificação, né, das técnicas da movimentação do balé clássico, ela aconteceu por conta, né, desse processo de amadurecimento da dança e uma exigência de uma técnica refinada. Só que chegou um momento
que o bailarino ele começou a se sentir um pouco incomodado também. Ele começou a querer se libertar um pouco dessa rigidez técnica e estética do balé clássico. E aí a gente chega na dança moderna. Vamos lembrar algumas das características da dança moderna. Mobilização de todo o corpo para a expressão. O bailarino moderno, ele pensa no corpo como um todo. Enquanto ele está dançando, para ele se expressar, ele pensa em todo o corpo. Por quê? No balé clássico, a técnica ela é muito rígida, né? É muito bem determinada, então a gente olha para lugares específicos, a movimentação ela é a mesma e o bailarino moderno ele já começa a pensar no corpo todo. Outra característica é o foco sai das pernas do balé clássico e vai para o tronco e para o plexo solar. Então, a movimentação das pernas, que também é muito certinha, muito específica no balé clássico, ela vai dando lugar para a movimentação da parte de cima do corpo, que é o tronco e o plexo solar. Então, a parte superior ela começa a ter mais evidência ali na dança moderna. Outra característica a gente tem da dança moderna é a utilização da contração e relaxamento da musculatura para a obtenção da expressão. O bailarino ele começa a pensar em como o processo de contração e relaxamento da musculatura vai influenciar, né, na sua movimentação artística, como ele vai conseguir se expressar melhor, se movimentar melhor, trazer mais emoção quando ele pensa aí na questão do relaxamento e da contração da sua musculatura. Então, a gente viu que a dança moderna ela passa por essas transformações, né, para chegar numa dança onde o bailarino se sinta mais confortável. Então, outra característica que nós temos também é a respiração como elemento fundamental. A preocupação com a respiração, porque ela vai influenciar na movimentação. Outra característica é a importância ao significado dos gestos, sentimentos, expressividade e teatralidade. E a gente viu uma referência na dança moderna, na verdade. A gente viu uma artista, uma bailarina, que foi uma referência na dança moderna também, que ela trouxe, né, muito desses indícios da dança moderna. Vamos lá. Estamos falando de Isadora Duncan, que foi uma das percussoras da dança moderna no mundo. E ela trouxe, né, essa característica da libertação, de tirar as sapatilhas dos pés para dar mais liberdade para o bailarino. E vamos lembrar um pouco do que foi a trajetória da Isadora Duncan. E a gente tem uma breve linha do tempo da vida dela. A gente tem em 1902, ela se apresenta pela primeira vez em Paris, na França. Em 1908, ela escreve o livro The Dance. Em 1916, ela se apresenta no Brasil, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E em 1927, ela escreve uma autobiografia intitulada My Life. Então, isso é uma parte do que foi a biografia da Isadora Duncan, de todos os feitos que ela fez, né, na história da dança, de uma forma geral. E ela foi uma bailarina, uma artista, que ela pensou em vivenciar a dança de uma forma diferente. E outro artista, outro bailarino, que também foi uma referência, foi o Laban, e ele criou, vocês lembram que a gente falou sobre um elemento do estudo dele, que foi a kinesfera? Vamos lembrar. Na pesquisa sobre espaço, Laban explorou a ideia de kinesfera. Kinesfera é o conceito estudado por Laban para representar a forma do limite de ocupação do espaço de cada um. É o estudo de como ocupamos o nosso espaço individual e como podemos alcançar limites ao esticar as partes do nosso corpo em qualquer direção. Ou seja, a kinesfera é o limite natural do seu corpo. E agora a gente vai voltar aqui para a nossa sala e a gente vai fazer uma representação do que seria essa kinesfera, o limite natural do nosso corpo. Então a gente tem aqui os traços em vermelho, que é o nosso bailarino, e esses traços em vermelho estão representando aí as movimentações possíveis, os limites do corpo dele, né? Então, essa é a nossa kinesfera. É o espaço onde o nosso corpo ele pode alcançar, né? Os nossos membros podem alcançar. Então, o Laban ele pensava muito nessa relação do corpo dentro do espaço, utilizando um tempo e uma força, inclusive. Então, foram essas formas diferentes de pensar que foram transformando o fazer em dança. E quando a gente fala de dança, a gente também pensa em danças folclóricas, danças brasileiras.
E a gente fez uma viagem pelo Brasil. E a gente vai recordar agora algumas danças de diferentes regiões do país. E aqui a gente começa com a região norte. Na região norte nós falamos sobre o carimbó, também chamado de pau e corda, samba de roda do Marajó e baião típico do Marajó. A dança do carimbó é realizada em pares e marcada por movimentos giratórios. Então, as dançarinas com aquelas saias rodadas, né, compridas, e elas têm muitos movimentos giratórios, certo? Então, o nome faz referência ao curimbó. O que é o curimbó? O principal instrumento musical utilizado nessa manifestação folclórica. O curimbó é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito com um tronco escavado e oco. O costume da dança surgiu como o hábito dos agricultores e dos pescadores, que, ao fim dos trabalhos diários, dançavam ao ritmo do tambor. Então, tinha aí um ritmo de percussão, um ritmo tambor, e os trabalhadores iam dançando ao som desse ritmo. E vamos continuar a nossa viagem pelo Brasil. Chegamos na região Nordeste. E no Nordeste nós falamos sobre o quê? O frevo, que foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em 2007. Em 2012, o frevo foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas, que é a Unesco. O frevo ele tem origem no século XIX, na cidade de Recife, em Pernambuco. Foi decorrência da rivalidade entre as bandas militares e os escravizados que tinham se tornado livres. E a dança do frevo ela é muito alegre, muito colorida, né? Então, com movimentos acrobáticos, que os movimentos do frevo eles têm uma relação direta com movimentos da capoeira. Outra região do Brasil que nós conhecemos foi a região sul. O que tem lá na região sul? É a chula. O que é a chula? É uma dança inspirada em tradições portuguesas e dançadas apenas por homens ao som da gaita gaúcha. Os movimentos são de batidas nos pés e nos desafios. Utiliza-se de uma vara de madeira de 2 ou 3 metros de comprimento e os participantes competem entre si, sapateando entre elas, avançando e recuando seu movimento. Então é como se fosse uma grande competição aí, certo? Vence quem não perder o ritmo, não encostar no pedaço de madeira e conseguir realizar a sequência coreográfica dançada como desafio pelo dançarino anterior. Olha que legal, é uma dança que a movimentação ali ela tem uma referência direta como se fosse uma competição. O dançarino anterior mostra lá uma sequência, o próximo tem que apresentar essa mesma sequência coreográfica e sem encostar, no pedaço de madeira que vai estar lá no chão. Então, uma das danças características da região sul do país. E nós falamos também da região sudeste. O que a gente falou da região sudeste? Falamos sobre o jongo. É uma dança de origem africana, possivelmente do povo oriundo de Angola, da qual participam homens e mulheres, significando divertimento. O canto tem um papel fundamental associado aos instrumentos musicais e à dança. Então, a gente percebe que no jongo a gente já tem uma participação bem forte do canto, da questão musical. O jongo é uma dança de roda e de umbigada. Um casal de cada vez dirige-se para o centro da roda, girando em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. De vez em quando aproximam-se e fazem a menção da umbigada. A umbigada no jongo é de longe, eles fazem a menção desse movimento da umbigada, eles fazem de longe. Foi reconhecido como Patrimônio Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, em 2005. Então, o jongo ele já é uma dança folclórica que ela tem ali forte influência africana, que ela tem influência tanto na sua música quanto na sua movimentação, que é a umbigada, eles fazem ali a referência ao movimento da umbigada. Então, a gente viu algumas das danças folclóricas brasileiras que acontecem em regiões do Brasil e cada região vai ter uma dança específica, inclusive por conta do seu processo de colonização. Então, onde a gente tem mais características de influência europeia, a gente vai ter uma dança diferente.
Na região norte, a gente viu o carimbó, temos o boi-bumbá. Então, temos danças diferentes espalhadas por todo o Brasil. E a gente viu que cada uma dessas danças, eles colocam uma roupinha diferente, não é verdade? Vocês prestaram atenção? Vamos olhar o nosso mapa aqui. Ali a gente tem o carimbó, o frevo, o jongo, a chula, e cada um deles está usando uma roupa diferente. O que é essa roupa? É o figurino. Vamos lembrar o que é o figurino? O figurino pode ser entendido como o traje cênico ou mesmo o conjunto da indumentária e acessórios, criado ou produzido pelo figurinista e utilizado pelo artista para compor o seu personagem em determinada forma de expressão artística, como teatro, cinema, televisão, ópera, dança e outras apresentações artísticas. Então, o figurino é essa indumentária, né, esse conjunto de indumentária e acessórios que o artista usa na sua apresentação. A gente viu, por exemplo, que no frevo, o figurino é bem colorido, com as sainhas mais um pouquinho acima do joelho, e eles utilizam o guarda-chuva colorido, que o guarda-chuva é um elemento do figurino que ele ajuda, inclusive, no equilíbrio, porque o frevo tem muitos movimentos acrobáticos, né? Já no carimbó, temos um figurino diferente, com aquelas saias amplas, rodadas, que elas ajudam na movimentação das mulheres que estão dançando. Então, o figurino, ele caracteriza, ele é produzido pelo figurinista, né, que ele pensa, seja naquela dança, seja no personagem que está lá participando da ação cênica, e ele vai compor esse personagem. E a gente viu um outro elemento, né? Qual foi? Vamos lembrar? Eu acho que foi a iluminação. Falamos sobre a iluminação, né, que é um poderoso recurso do espetáculo. Ela possibilita recortar objetos no espaço, isolar atores, diminuir e aumentar áreas no palco, revelar a altura, o perfil, os contornos e a profundidade. É um recurso que permite ressaltar os elementos essenciais em cena e eliminar os demais. Então, a iluminação, ela direciona o olhar. Ela é utilizada no teatro, ela é utilizada na dança. Então, quando a gente quer direcionar o olhar da plateia para algum lugar, é comum que a gente deixe o resto do palco numa iluminação mais escura e direcionar um foco de luz para determinado lugar, para onde a gente quer que a plateia olhe. Então, com a iluminação, a gente pode reduzir espaços, isolar atores, justamente porque se a gente deixa no escuro, a gente não consegue ver, na verdade, a partir do momento que eu coloco uma iluminação, que aquele lugar fica mais claro, o meu olhar é direcionado. E também é utilizado nas danças, né? As danças, quando o coreógrafo vai pensar aquela composição coreográfica, ele também pensa ali em como a iluminação pode ajudar naquela ação cênica. A gente conversou também sobre o cenário. Vamos lembrar o que é o cenário? O cenário e os espaços de apresentação. O cenário, ele vai determinar, ele vai ambientar, na verdade, aquele lugar, né? Então, ele vai, a proposta é de uma apresentação num quarto, por exemplo, a gente vai ter um cenário de um quarto. Então, vamos lá ver. O cenário e os espaços de apresentação é um conjunto de elementos organizados no espaço cênico onde ocorre o espetáculo. Pode representar o lugar ou lugares onde ocorre a história. Pode criar ambientes improváveis ou impossíveis. E até mesmo pode sugerir estados emocionais e psicológicos do personagem. Então, o cenário, ele vai criar essa ambientação, ele vai fazer a representação dos lugares. Como a gente falou, pode ser um quarto, uma sala, né? Pode ser um outro ambiente. Então, o cenário, ele vai criar essa ambientação. E a gente tem também a utilização dos efeitos sonoros, que eles também vão criar essa ambientação. Então, olha como é a composição. A gente tem figurino, a gente tem iluminação, a gente tem cenário, a gente tem fontes sonoras, tudo isso para criar uma ambientação adequada para aquela ação cênica, né? Para que o espectador consiga contemplar aquela arte da forma mais suave e passando a mensagem que o artista está desejando passar naquele momento.